Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do ProTalks. Hoje, antes de a gente entrar para falar um pouquinho com a nossa convidada, queria agradecer a todo mundo que está participando, que está gostando do programa, que está mandando mensagem. Muito obrigado a todos vocês. Continuem participando, continuem assistindo lá. O nosso programa sempre está no YouTube, depois que vai aqui, que sai aqui do ao vivo. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição. A gente conversa aqui com várias personalidades do esportes. Então, hoje, especialmente, a nossa convidada, muita gente já sabe quem é, mas antes de a gente ir para lá, deixa eu fazer um agradecimento especial aqui à Microcamp e à Gamerscard, começando então pela Microcamp, que é a primeira escola de informática do país, mais de 43 anos no mercado, sempre acompanhando as tendências tecnológicas, transformações do mundo, fazendo de tudo aí pela comunidade. Além de informática, a Microcamp oferece cursos de hardware, bastante coisa, hein? Robótica, games e inglês. Tá também com Hit Combos, onde o aluno pode montar um combo com os seus cursos favoritos por um preço especial. Então não se acanhe, não, vai dar uma olhada lá que a Microcamp oferece muita coisa para vocês, desde o início da pandemia, palestra online, muita coisa, muita variedade, incentivando o desenvolvimento profissional de todo mundo. Então acessa as redes sociais da Microcamp, @Microcamp, Twitter, Instagram, e dá uma olhada lá que com certeza tem algo para você, beleza? Bom, agora a Gamerscard, maravilhosa, que chegou aqui também ao ProTalks. Gamerscard, para quem não conhece, pessoal, é um cartão pré-pago internacional da bandeira Mastercard, emitido pela Crédito Serviços de Pagamento, que tá acompanhando agora as tendências, né, no mercado gamer. Então, cara, se você não conhece a Gamerscard, vai buscar essas inovações, esses benefícios todos exclusivos, programa de fidelidade Gamer Points, que é maravilhoso também, torneio de jogo online, premiação dos vencedores, cargas de valores disponíveis no cartão em poucos minutos, assim como muitos outros serviços e facilidades para você. Beleza? Então dá uma olhada lá que com certeza tem muita coisa para você aproveitar também. E para você que está assistindo a gente, tem uma novidade também. Acessando aí o nosso comando !Gamerscard, você consegue acessar o link. É uma promoção de 1 ano de mensalidade grátis no cartão da Gamerscard, então fica de olho, !Gamerscard, beleza? Aí no chat, exclusividade para vocês. Tá certo? Bom, eu sei que foi um recado um pouquinho longo, mas a nossa convidada de hoje também é uma convidada de honra, merece uma apresentação muito boa. Cara, eu sou fã de carteirinha dela, eu confesso. Sou realmente muito, muito fã dela. É uma mulher inspiradora que tá aí no cenário de esportes fazendo um trabalho maravilhoso. Às vezes, eu sei que nem sempre ela aparece assim que nem eu nas câmeras, né? Mas ela ganhou uma popularidade fantástica esse ano também. Marina G. Leite, né? A nossa querida patroa da PRG, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao ProTalks, Marina. Antes de você dar o seu boa noite, queria agradecer demais pela tua participação, por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigada, Lê. Foi uma honra de verdade. Eu adoro esse meme da patroa. Meu Deus, é a patroa, acho sensacional. Mas obrigada e boa noite para todo mundo. Eu tô super feliz de estar aqui. Nunca foi um meme nunca tão real, né? Você é literalmente a nossa patroa. Cara, mais uma vez falando, né? Tô muito feliz por você estar aqui. Dividir com o pessoal de casa também, que, cara, eu conheci a Marina em 2018, eu acho, indo para os estúdios do CBLOL, fazendo a cobertura na época, né? Eu trabalhava como jornalista, então eu ia cobrir, né, na sala de imprensa do CBLOL, a gente vivia naquela correria, né? Dava um tchauzinho ali, um oizinho. Então era uma coisa ali um pouco distante, mas a gente sempre se encontrava e, cara, era muito bom ver que numa imensidão, assim, de espaço, né, muito preenchido por homens, tinha sempre a Marina ali também, entrando com o time, sempre muito presente. Então, só para dar um contexto aí também de como eu te conheci, né, faz um tempinho já, mas era sempre muito bom ver você por ali. Mas, Marina, antes de a gente entrar um pouquinho nesse assunto, né, da gente falar um pouco mais sobre PRG, sobre essas coisas, eu gosto de começar o programa explorando um pouco mais a vida do nosso convidado. Então, eu queria saber de você como que era a tua vida antes, né, desse processo todo no esportes. Então, antes mesmo de você, sei lá, seguir uma carreira, né, como foi a sua adolescência, o que você queria ser, como que você pensava que seria a tua vida nessa época? Bom, eu acho que adolescência, infância, eu tenho que falar sobre isso. Que vergonha. Se você se sentir à vontade, né, de dividir Não. alguma coisa. Bom, eu sou formada em Direito, sempre trabalhei na área, sempre fui meio workaholic também, então eu sempre me entreguei bastante para tudo que eu faço. Então, em 2004, eu passei na faculdade, comecei a trabalhar na área em 2007, quando eu tive meu primeiro estágio, e já trabalhava na área de empresarial, sempre voltado para contratos. Então, também sempre trabalhei na área de shopping center e contratos empresariais, de locações e shopping center. Então, essa sempre foi a minha especialização. E
Desculpa, é que o celular apitou aqui, acabei de tirar o som. E aí, em 2010, quando eu me formei, eu trabalhava no ramo voltado para o lojista, e aí quando eu me formei, acabei indo trabalhar para o shopping center, né? Então, sempre fui extremamente workaholic, a minha rotina de trabalho sempre iniciou cedo e terminava muito tarde, assim. Eram tipo 12, 14 horas, às vezes virava direto no trabalho. E quando eu tive a Rafa, minha primeira filha, foi que eu senti realmente o impacto disso, porque eu não conseguia mais ser feliz ali no meu trabalho, porque eu sentia muita falta dela, e eu também, quando eu estava com ela, eu não estava totalmente junto com ela, eu estava pensando em tudo que eu estava devendo no trabalho, porque eu trabalhei menos tempo do que eu estava acostumada, eu liderava uma equipe, eu era nova e eu já liderava uma equipe, então eu sempre vi. Antes eu gostava muito de trabalhar e aí começou a ficar pesado, sabe? E aí eu, sei lá, eu pifei, tive um burnout. Ela começou a ficar muito doente também e eu precisei parar para cuidar dela. Só que aí isso foi em 2015, quando eu voltei a trabalhar, que eu percebi que eu não ia dar conta. E aí, só que aí já existia a Pro Gaming Sports. E aí foi um plano B, na verdade, que eu tive para não precisar parar de trabalhar, para conseguir ser empresária. Mas eu não imaginava que eu também iria me realizar, porque é aquilo, eu me entrego muito para tudo aquilo que eu faço. Tudo que eu faço com dedicação. Eu não sei, eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer. Eu sou também centralizadora, então eu gosto de fazer tudo, de cuidar de tudo, mas eu percebi que sendo empresária dá muito bem para eu cuidar da minha vida pessoal, da minha rotina, da minha prioridade, que naquele momento era a minha filha, e dava para eu ter uma ocupação também, e não ser, sei lá, dona de casa, enfim, não que tenha algum problema em ser isso, só que não é o meu perfil. É isso. Então foi assim que eu entrei. A Pro Gaming Sports, né? Era o antigo nome já existia. Ela era só um braço de marketing e assim o cenário de esportes estava crescendo muito e só que assim a Pro Gaming Sports não estava acompanhando porque não existiam pessoas que estavam ali cuidando daquilo com a dedicação, o tempo necessário. Então foi aí que eu entrei no ramo de esportes. Deu para explicar mais ou menos? Só pra esclarecer uma coisinha pra gente, você se formou em Direito, né? Você chegou a atuar por um Sim. tempo. Você sabe dizer quanto tempo você atuou como na área do Direito? Mais ou menos? Assim, atuar eu atuo até hoje, porque sempre, nunca parei, faço sempre uma coisinha ou outra aí e acabo fazendo alguns trabalhos específicos. Então até hoje você Sim, ainda mas eu nunca atuei exerce. na área do contencioso, sempre foi na área do consultivo e contratos. Mas até hoje eu exerço a profissão. Que Direito Eu me é uma formei em 2010. carreira muito tradicional, né? Então, Muito. uma pergunta interessante para você é: teve alguém da sua família que te inspirou a seguir o direito? Ou você, na tua adolescência ali, você falou assim, pô, parece uma área legal, será que tem alguma coisa aqui para mim? Você se identificou? Como que foi com a profissão em si? Tá, na verdade, não tem ninguém da minha família que é advogado nem nada. Desde que eu era bastante nova que eu queria ganhar dinheiro. E aí eu sempre fui, tipo, eu achei que eu sempre fosse seguir uma carreira artística. Eu queria, enfim, ser arquiteta, pensei em várias coisas assim relacionadas a uma carreira mais criativa. Mas eu achei, sei lá, aquelas loucuras de adolescente que fica vendo tabela de valores de salário, eu achava que eu ia ser pobre, e aí eu resolvi direito. Te entendo bem, eu fiz psicologia, a gente sofre um pouco disso na psicologia. Mas foi isso, tipo, não tem nenhuma história mirabolante aí, é só isso mesmo. Eu queria ganhar dinheiro sempre, aí eu falei, pô, acho que dá, eu gosto de conversar, enfim, nada a ver, né, porque... Mas eu sempre fui de humanas também, nunca fui muito boa nas continhas lá, e aí deu certo. Mas assim, você diria que você se encontrou no direito, né? Você gostou de ter se formado, da profissão? Ou você Sim, se encontrou mais agora nesse período da tua vida agora no esportes, assim? não, Como que você avaliaria isso?
eu me encontrei sendo empresária, eu me encontrei na carreira de esportes completamente. Mas eu não estava insatisfeita com a minha carreira no direito. Eu gostava bastante, eu me dedicava àquilo e eu liderava uma equipe grande e assim, eu sempre gostei disso, de estar à frente de projetos, sempre foi meu perfil gerir, fazer gestão, esse tipo de coisa, e eu estava super feliz, assim, só o que veio a romper mesmo foi o nascimento da Rafa, que eu comecei a perceber que eu não estava dando conta, estava realmente muito estressante pensar que ela estava no hospital, internada, e que eu não estava lá com ela, porque ela estava num berçário com 3 meses, enfim, eu voltei a trabalhar ainda antes do que eu deveria ter voltado, eu deveria ter respeitado minha licença, eu não respeitei, entendeu? Eu resolvi, me ofereceram uma outra vaga no escritório concorrente para ganhar mais, aí eu fui, e só que, tipo, eu não respeitei a minha licença também, então, enfim, eu fiz um monte de coisa errada, e aí acabou, mas assim, no fim das contas foi bom, me trouxe até aqui onde eu tô, então não me arrependo de nada. Eu gostei muito que você comentou que você ter, de certa forma, entrado para gerir a PRG, né, para essa parte mais de lidar com esportes, foi o que te possibilitou ter esse tempo a mais, né, ter essa abertura a mais para ficar mais próximo dos teus filhos, né, tua família, enfim. Você acha que o que o esportes ele te trouxe, né? De que forma o esportes preencheu a tua vida? Antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo, né? Mas como que foi? Explica melhor pra gente como que foi essa questão, porque de fato a vida empresarial ela é muito corrida, devia, né? Como você já trouxe um pouco de nuance pra gente, devia encher muito a tua agenda, teu calendário, enfim, de forma que para você às vezes ter uma vida pessoal, né? Você ter um lazer, assim, às vezes dificulta. Então, como que foi esse processo de ir para uma vida diferente, né? Ir para uma carreira, não que a carreira seja tão diferente assim, você falou que até hoje faz algumas Sim, coisas no direito, mas como que foi essa questão? Assim, isso para mim me trouxe uma autoconfiança. Antes, quando eu estava nessa carreira tradicional, tudo bem, eu era líder de uma equipe, mas eu não definia nada. Eu não tinha uma responsabilidade de orçamento, por exemplo. Isso é muito grande. Você está pagando salários. Isso é muito diferente, assim, de tudo que eu já havia feito. Eu sabia executar. Claro, eu era líder de uma equipe, mas eu tinha muitas pessoas acima de mim também. E agora não, agora me trouxe autossuficiência, me trouxe segurança, eu sou uma pessoa muito mais segura. E assim, eu erro, mas meus erros custam muito caro, então eu preciso ter muita segurança nos meus projetos, em tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu mudei, eu virei uma pessoa bem mais segura do que eu era. Isso foi uma grande mudança, assim, que trouxe para minha vida, até para minha vida pessoal. Agora, você tinha perguntado alguma outra coisa, Lê, com relação a... Como que você vê essa questão da administração da tua vida pessoal e profissional? Eu consigo definir prioridades agora. Eu consigo ter uma rotina de trabalho que funcione para mim. Se meus filhos precisam de mim, agora, principalmente agora na pandemia, né? Não está tendo escola. Estou ficando em casa com eles. Estou no office agora. E assim, minha rotina de trabalho tem sido essa. Eu e o Vitor, né? O pai deles, a gente precisa se dividir para dar conta. Então, tem a loja também, a loja demanda muita atenção, ele precisa estar presente, então a gente tem os dias definidos que cada um trabalha e os horários definidos. Durante o dia eu estou trabalhando? Estou, mas eu também preciso parar, eu sou interrompida a cada 30 minutos, e cada interrupção dessas dura tipo 1 hora e meia, então eu trabalho é reduzido o meu tempo de trabalho durante o dia. Eu consigo trabalhar durante a noite. Numa carreira tradicional, isso não ia existir, eu não ia conseguir, porque o meu cliente está precisando que eu resolva o BO dele durante o dia. Então, isso me trouxe bastante liberdade e bastante controle da minha rotina, porque, por exemplo, eu vejo que hoje eu vou ter 2 horas para trabalhar. Cara, eu faço aquelas 2 horas renderem 10 horas, entendeu? Porque eu estou focada em resolver aquilo, porque eu sei que esse tempo me custa caro. Então, foi muito bom conseguir me organizar. Eu sei me organizar muito bem, eu sei definir prioridades muito bem, eu
sempre trabalho, assim, a minha vida profissional é sob pressão, então eu tenho que trabalhar com aquilo que está precisando, mais urgente, e eu consigo definir muito bem essas prioridades, enfim, tudo isso que eu preciso fazer. Entendi. Sobre essa questão que a gente estava começando a entrar, né, dos primórdios aí de você se aproximar um pouco mais da PRG e tudo mais, a gente sabe que a PRG é uma loja, né, que existe aqui em São Paulo, de periféricos e tudo mais, enfim, várias coisas aí voltadas para PC, para gamer, né, enfim, para essa área, para quem não conhece, eu conheço agora. Como que foi o surgimento do time, né, PRG? Como que foi esse seu envolvimento com o time depois? Eu queria saber mais um pouco desse processo desde o início, se você puder dividir um pouco mais de detalhe aqui com a gente. Eu posso. O time já existia, era o time, só que era o time da loja. Então, desde 2011 que o time existe e está no mercado, mas era muito forte no Counter-Strike. O Vitor sempre investiu bastante no cenário de Counter-Strike e vários jogadores grandes, assim, que hoje em dia são bem grandes, já passaram pelo time da Pro Gaming Sports. Só que o que aconteceu foi que o cenário começou a crescer e o time começou a não conseguir acompanhar o cenário, o crescimento do cenário, porque não havia uma pessoa dedicada àquilo, né? O time era só o marketing para a loja. E só que passou a ser insuficiente. E quando eu entrei, resolvi mudar, né, totalmente o rumo da minha carreira. Foi mais em 2016 que eu passei a participar mesmo. Em 2015 eu estava conhecendo, eu precisei me dedicar à Rafa também, porque ela ficava muito tempo internada em hospital, e, tipo, os médicos diziam que minha filha não poderia ir para a escola naquela época, ela não tinha imunidade nenhuma, ela tinha esse problema respiratório. Então, em 2015 foi quando eu tive esse burnout, que eu precisei sair, parar de fazer tudo, eu realmente me dediquei a ela. Em 2016 eu passei a me dedicar ao time, e foi quando a gente entrou no LoL também, que a gente começou a perceber um cenário no League of Legends, mais pro final, no meio do ano, a gente resolveu montar o time, e em 2017 já disputamos o primeiro desafiante. É que eu passei a ficar, acho que mais conhecida no cenário, quando teve a alteração da Pro Gaming para Prod. Eu acho que foi mais ou menos essa época que eu comecei a mostrar mais a cara e minha cara como CEO da Prod, mas eu já estava desde o início, assim, do início não tanto em 2011, nem um pouco, na verdade, mas desde 2016 que eu já comecei a liderar e a puxar mais para o meu lado essa divisão aí do esporte eletrônico. Agora me bateu uma curiosidade aqui falando nisso, né? Desde 2011, caraca, muito tempo, né? É bastante tempo. Nessa época, já, claro, o CS de fato, ele é muito forte, né, no Brasil. A gente vê campeonatos aqui há muito tempo, né? Não só aqui, mas internacionalmente falando, né, vamos dizer. Mas como que era pra você a questão como que você via o esportes naquela época, assim, 2011? Porque, ó, pra ser sincera com você, em 2011 eu não tinha contato com esportes. E você já estava nesses primórdios aí com a PRG. Como que era a sua visão do esportes nessa época? E falar um pouquinho também como ela é hoje. Na verdade, eu não tinha também, tá? Eu não tinha contato. Eu sabia que existia um cenário e que era grande, mas eu não tinha contato nenhum também. A minha carreira sempre foi bastante, até 2015, até o meio de 2015, sempre foi extremamente tradicional, assim, e eu estava realmente feliz, eu estava satisfeita e realizada na carreira que eu tinha escolhido, enfim. Então, eu também não tinha contato. O meu contato foi assim, foi tipo, cair de paraquedas mesmo. Foi porque eu não aguentava mais ficar em casa e não ter mais nenhuma função. Eu fiquei bastante perdida. Eu tive enfim, o burnout em 2015, e aí eu comecei a ter uma outra crise de ansiedade, porque eu me vi dona de casa. E, sei lá, para mim aquilo era inadmissível, eu ter me especializado, ter estudado tanto, ter feito tantos, sei lá, ter tido tantas conquistas, eu vejo como conquistas na minha carreira mesmo, na anterior, né, na jurídica. E aí eu simplesmente parei, sabe? Então aquilo também começou a me perturbar, me atormentar, assim, eu comecei a não estar feliz mais de estar ali. Então, a minha entrada foi realmente nessa época, foi em 2015 que eu comecei a estudar melhor o cenário, porque já existia
dentro da loja, né? Então foi quando eu comecei a ter contato mesmo, mas antes disso eu não tinha. Em 2011, assim, você não passava pela tua cabeça Não, assim, meu Deus, tem um negócio aqui que deve ser legal, talvez lá pra não. frente exploda, não. Você. Não, na verdade, eu achava um absurdo quando eu via o que acontecia, assim, porque, bom, vindo de carreira tradicional e ainda Aham. mais jurídica, né, eu achava que era um absurdo. Eu falava, como assim? A pessoa trabalha, come e dorme no mesmo lugar, entendeu? Na mesma casa. Gente, que loucura! Isso daí é um problema trabalhista gigante. E eu não entendia como que podia funcionar. Então, Tipo, na gaming house, verdade, eu acho. né? Tipo, gaming house. Tipo, não cabia o conceito na minha cabeça, apesar de já conhecer, né? Não cabia esse conceito. Aí depois, em 2015, em 2016, que eu fui entender realmente o que acontece. Em E como é 2015 possível. você se aproximou mais do esportes em si para começar a entender o que era. Sim, O no que que final. você, no final, o que que mais assim te surpreendeu no esporte? Assim, o que que te chamou a atenção e falou assim, pô, esse negócio é legal, esse negócio é um bom investimento. O que que te chamou mais atenção para isso? A competição em si. Eu sempre gostei de ganhar. E eu vi que aquilo ali era apaixonante, assim, era uma oportunidade de trabalhar com uma paixão, assim. Foi a competição que me chamou, Você que me tem chamou a atenção. esse sentimento de competição assim com alguma coisa na tua vida, tipo, profissionalmente, você se. Porque, cara, é uma coisa que eu vejo muito em pessoas que se apaixonam pelo esportes. Você não precisa ser um jogador profissional para você estar Não. apaixonado. Você basta ser um torcedor também, né? Mas assim, Uhum. o que eu vejo das pessoas que se apaixonam pelo esporte é, cara, a gente compete também em outras áreas da vida. Mas é uma coisa que, assim, por exemplo, você pode torcer pra ser uma torcedora fanática de algum time, sei lá, futebol, NBA, sei lá, basquete. Mas assim, o que você sente no teu dia a dia, na tua vida, o que move muitas das pessoas que estão vivendo de esporte, sejam casters, seja jornalistas, seja produção, cara, é esse sentimento de estar vivenciando essa competição. Agora, para você, qual que seria essa competição? Você acha que isso já existia na tua vida, de alguma maneira, ou você se apaixonou mesmo por essa questão também do time, de criar essa fanbase, essa torcida? O que, que mais te envolveu, assim? Não, já existe, assim, eu sempre fui uma pessoa competitiva, e na verdade eu acho que o que me move não é a vitória, tipo, não gostar da derrota. Esse sentimento de perder é muito frustrante para mim, então eu não quero nunca perder. Então é meio que o contrário, sabe? Não é que eu quero ganhar, é que eu não quero perder. É um pouco complexo. Faz sentido, faz sentido. Uma coisa leva a E outra, né? uma coisa leva a outra. Então, assim, ganhar é muito bom. Vencer alguma coisa, ter uma vitória, tá em evidência por alguma coisa que você fez, alguma conquista sua, é incrível. Mas é que, assim, o sentimento de frustração que eu sinto quando eu perco alguma coisa é num nível, sei lá, ele tá num patamar muito mais elevado do que a felicidade pela vitória, entende? Então, e assim, eu sou assim desde criança. Sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa bastante determinada. Qualquer coisa que eu botava na minha cabeça que eu ia conseguir, eu conseguia. Desde sempre eu competia com os meus irmãos em absolutamente tudo. Até hoje, eu compito tudo com a minha irmã, assim. A gente fala que a gente vai fazer dieta e a gente tá lá competindo para ver quem tá perdendo mais vezes. Então, a competição me move. Essa é a primeira coisa que me vem à mente, assim. E trabalhar com isso foi apaixonante, porque eu consegui, sei lá, colocar muito da minha personalidade em prática na PRG também. Todas as pessoas do nosso time ficam extremamente putas quando perdem alguma coisa, e eu acho que isso faz todo sentido, sabe, da gente tá trabalhando junto. O perfil, a personalidade da nossa equipe é essa mesmo, é de ser extremamente competitivo. Mas isso é bacana, porque assim, eu consigo ver uma PRG completamente diferente daquela época lá em 2018 para hoje, assim. E eu acho que até dá para fazer um paralelo, né? Quando a gente estava lá Uhum. cobrindo na sala de imprensa, que eu te via passar ali com o pessoal.
E assim, naquela época, sim, eu sempre te via por ali, mas assim, eu pensava em PRG, eu não precisava na Marina. Mas Sim. hoje eu não consigo desassociar a PRG da Marina. Então, assim, o que você construiu, o que você trouxe para o time, para a marca, enfim, para pro que a organização representa hoje é algo que eu acho incrível, né? Inclusive o rebrand, né? Que é uma coisa que eu até gostaria de puxar Sim. também. O rebrand que foi uma caracterização fantástica do trabalho que vocês fizeram, né? Sim, deu trabalho. É algo que a gente já pensava há algum tempo e a gente colocou em prática quando a gente viu que realmente haveria franquia, né, que a Riot ia franquear o projeto do CBLOL, e a gente achou que talvez pudesse pesar negativamente uma marca comercial no time. A gente viu que não, que, né, enfim, até existe a Kabum, por exemplo, que também conseguiu uma vaga, mas a gente achou que isso pudesse repaginar mesmo, trazer uma história diferente. A gente caiu, a gente foi rebaixado e, poxa, a gente subiu, entendeu? E a gente achou que faria sentido aquele momento desassociar mesmo, ter a Pro Gaming como uma patrocinadora do nosso projeto, como sempre foi uma grande investidora do projeto do time, mas que faria todo sentido desassociar mesmo, para ficar bem independente. E aí foi quando eu comecei a conseguir colocar mais uma personalidade mesmo, né? Acho que foi quando a PRG começou a adquirir uma personalidade. Foi bem essa época. Falando sobre essa questão, né, de atualizar, né, ter essa questão do desenvolvimento da marca em si e tudo mais. Antes a gente vai entrar mais pra frente no assunto franquia, então o pessoal que quer saber aí, calma, espera um pouquinho, tem muito assunto ainda. Mas, cara, eu vejo muitos times que sofrem esse rebaixamento, né, acabam tendo aí que se replanejar, vamos dizer assim, sentar, né, conversar, ter essa possibilidade de planejar um futuro diferente. E muitos dão certo, muitos não, né? Vamos reconsiderar aqui. Alguns dão certo, outros não. Mas assim, vocês foram um case de sucesso, né? Vocês conseguiram subir, Sim. subiram bem, encontraram ali, na minha opinião, uma line-up muito boa. E se possível, se você puder comentar um pouco pra gente desse bastidores, né? Como que foi esse planejamento, se vocês conseguiram atingir. Eu sei que essas coisas vão muito além do resultado, né? Claro, o resultado esperado aconteceu. Sim. Mas se você puder comentar um pouco de como foi esse bastidores de cair e depois ter esse sucesso todo com base no planejamento de vocês, seria legal também. Tá. Assim, em 2019, né, no primeiro split, quando a gente caiu, a gente resolveu apostar em talentos, assim. Então, eu nem acho que foi algo errado que a gente fez. Só que o nosso time ficou mais fraco mesmo. Era um time que funcionava muito bem ali, treinando em screens, poxa, sempre desempenhavam muito bem. Só que a gente teve alguns problemas internos com coach, enfim, foi um planejamento que não deu certo. E aquilo me frustrou bastante, ter sofrido aquele rebaixamento tão antes também, né? Porque não foi nem competitivo, nós vencemos 2 jogos. Então foi bem frustrante, foi bem triste, mas eu não acho que foi algo que, sei lá, foi um planejamento errado. Acontece. Só que a gente passou a conhecer também melhor o DNA do nosso time, das peças fundamentais que a gente resolveria manter. Então, ao mesmo tempo, a gente foi rebaixado e a gente foi campeão. A gente não subiu nem pelo não é relegation, né, que fala pela escalada, enfim, pelo acesso, né? O acesso, a série de acesso. A gente subiu sendo campeão, e a primeira vez que a gente subiu foi pelo acesso, né, que a gente disputou em 2017, e a gente subiu pelo acesso. Dessa vez não, dessa vez a gente foi campeão. Então, foi um marco muito bom na nossa história ter subido dessa forma, porque a gente conseguiu identificar o que a gente estava errando. E a gente conseguiu apostar nas peças aí que funcionaram. Legal. Eu lembro muito bem desse split, porque aquela line que subiu, né, que ganhou o desafiante, era uma line, cara, que eu via muito potencial, assim, desde muito antes deles estarem lá. E foi um time
incrível. Assistir aquela série foi uma série incrível. Foi uma série que até eu lembro da transmissão, assim, de ver vocês emocionados. Se não me engano, foi presencial, né? Vocês estavam lá Foi no presencial. estúdio e tudo mais, cara, foi muito legal. Mas essas coisas, às vezes, nem tudo sai como a gente gostaria, né? Não que. Eu entendo quando você diz que a gente tentou uma proposta diferente, ela não funcionou. E eu acho que, cara, é isso. Às vezes as coisas não dão certo. E Sim. você. Tanto que, assim, eu gostei muito de como vocês se replanejaram e fizeram uma coisa completamente diferente, mas que deu resultado completamente oposto também, né? Funcionou muito bem. Então, eu gostaria de ver mais atitudes, assim, de times de esportes, buscando não só colocar, sei lá, os melhores jogadores ali, só a estrela, mas pensar além. Acho que falta pensar um pouco além também, como eu gostei sempre de vocês privilegiarem profissionais, né, nutricionistas, o Kendi, né, que é um profissional que trabalha com vocês até hoje, né? Na verdade, na pandemia, a gente acabou cortando, né, o serviço dele. Ele também sofreu uma fratura. Ele é fisioterapeuta, né? Acabei de lembrar, fisioterapeuta. Sim, a gente chama ele de God. Ele sofreu uma fratura, então ele acabou ficando sem vir também. Mas o trabalho dele e da Nath sempre foi... Psicólogos, eu ia falar, psicólogos Sim. também é uma coisa muito importante. E eu acho que é algo que a gente vai ver. A gente vai ver mais times arriscando também agora com a franquia. Eu acho que isso vai ser muito bom. Porque antes dava muito medo de você errar o seu planejamento. E agora não, é claro, você nunca faz algo para não ser competitivo. Eu acredito que a Riot escolheu muito bem todos os times que estão ali, todos têm o mesmo DNA de querer vencer, enfim. Mas eu acho que é algo que a gente pode arriscar, a gente não pode, ficar... Tem alguns requisitos, né? Ficar em último lugar, a gente não pode ficar se dando ao luxo de ficar em último lugar. Isso não é a nossa... Não faz nem parte do que jamais será o foco. Não, claro, jamais será o foco. Mas eu acho que assim, você pode arriscar um pouco mais sem medo, porque até com relação a patrocinadores, não vai ter o risco de cair, de ficar sem aquela transmissão, do seu patrocinador perder a visibilidade. Ele vai continuar tendo visibilidade, você vai continuar aparecendo 4 vezes na semana, né, que sábado, domingo é o CBLOL, enfim, o nome que tiver, se vai mudar alguma coisa, e segunda e terça vai ter o Academy, então eu acho que isso vai trazer vai trazer propostas mais inovadoras também para o cenário, talvez apostas em novos nomes. Eu estou ansiosa para ver como vai funcionar. Essa questão dos talentos aparecerem, a gente sempre pede isso, a gente sempre quer, mas assim, era uma coisa que era difícil também para o pessoal entender no CBLOL, que é difícil você fazer esse tipo de investimento, porque ao mesmo tempo que é necessário, aquela coisa que a franquia te possibilita, né, dar esse espaço. Sim. Com segurança, eu acho né? Isso muito bom. E assim, tem que ser saudável para o talento também, né? Não pode ter uma carga, uma pressão, um peso pro jogador de, meu Deus, eu preciso, porque senão minha carreira acabou, ninguém vai querer me chamar. Sim. Tem que ser uma coisa em que ele se sinta confortável também de mostrar o jogo dele e ter essa experiência, né? Sim, e é muita pressão, assim. Eu acho que a maioria, né, que deve te acompanhar sabe como funciona o cenário, mas é uma pressão absurda, eles sentem uma pressão absurda, assim, tanto que quando rolou a pandemia, no primeiro split, né, de 2020, nosso time estava super bem, e teve um impacto psicológico gigantesco, e a gente passou a ir mal no campeonato, porque muda muito a sua cabeça, ela precisa estar funcionando, o seu mental precisa estar funcionando 100% bem, para que você não seja tão impactado pelas adversidades, né, que acontecem. Então, eu acho que isso teve, enfim, tudo isso teve um impacto muito grande. A mentalidade do atleta impacta muito, né, aquele atleta que está estreando, se ele não vai bem, aquilo pode acabar com a autoestima dele, ele pode desistir dessa carreira e, sei lá, seguir outra coisa, enfim, ficar muito mal, porque é a mentalidade, né? O psicológico precisa estar bem forte. Ainda mais, assim, pela onda de exposição que tem o CBLOL, né? O CBLOL é um produto gigante, você tem uma torcida gigante, você tem pessoas ali que vão na internet, né? Vão aproveitar ali o Twitter para mandar, às vezes, ofensas, né? Mensagens que não são legais. Então, esses jogadores, eles precisam disso porque eles estão também submetidos a um cenário de exposição. É um cenário difícil. Né? Acho que só quem teve exposição sabe como é.
que o pessoal fala assim, mas é só ignorar, mas, cara, não é tão simples assim. Não é assim, Porque são meninos novos, né, Marina? São pessoas, assim... cara, você não pode esperar que um menino tá jogando ali, que saiu de casa pra ir morar aqui em São Paulo, ir lá pro office. Ele tem uma cabeça de um homem de 30 anos, assim, que pensa, de repente, não, mas eu sou bem resolvido, eu não deixo isso me afetar. Não, é um menino, né? Ainda são meninos, né? São meninos muito novos, assim. Então, é difícil você ter a gente de fora, né? Eu tenho essa sensibilização porque eu sou formada em psicologia. Tem todo esse embasamento, claro, mas assim, eu me acho uma pessoa bastante empática. Mas eu vejo que na internet as pessoas elas não sabem mensurar quanto isso pode ser impactante, né? E você de dentro, por exemplo, você lida com isso diretamente. Eu até quero pegar esse gancho aqui e já puxar uma questão sobre quais foram os maiores desafios para você depois que você entrou na PRG. Você começou a assumir novas funções, novas experiências, e até queria que você fizesse uma comparação também, se você quiser, com a área. Você ainda pratica, né, exerce a área jurídica, mas queria alguma comparação se você quiser fazer também. E quais foram os maiores desafios que você teve? Assim, alguma coisa apareceu que mudou completamente tua vida? O que você mais percebeu assim depois que você entrou na PRG? Assim, o desafio, eu acho que é diário, né? A gente conseguir se manter num alto nível competitivo, sendo um time que sempre teve um orçamento muito mais limitado do que outros times, que têm investimentos gigantescos por trás daquilo. E esse, na verdade, eu diria que é o nosso maior desafio, sempre foi a questão de investimento. O time da PRG nunca teve um investimento ilimitado para contratar e mandar e desmandar da forma que bem entende. Então, sempre foi esse o maior desafio que a gente teve. Não me lembro o que você perguntou, Lê. Tô muito nervosa, gente. Nunca fiz uma live. Tudo bem, então fica tranquila. Se você pudesse comparar, antes eu fazia, eu pegava mais funções da área jurídica, então meu trabalho era mais assim, hoje ele é mais de outro jeito. O que você acha que mais mudou no teu trabalho, na tua carreira hoje, assim, esses novos desafios que apareceram? Não, mudou, assim, a PRG é uma empresa, né, a gente tem CNPJ, a gente paga conta, tributo, então, com relação a isso, não muda muito. Gestão de pessoas, eu sempre lidei com pessoas que pensam de forma diferente, eu até sempre vejo que algumas coisas que eu acredito, por exemplo, não adianta você falar 10 vezes a mesma coisa para uma pessoa e a pessoa não entende. Então, talvez a sua forma de se comunicar que esteja errada. Não é? Então, você tem que saber gerir pessoas, né? Lidar com situações diferentes, as pessoas recebem uma informação de forma diferente, você não pode ser... Às vezes tem uma pessoa que você tem que ser mais bruta para falar, ou não tem que ser mais bruta, mas que a pessoa não se importa se você falar de uma forma um pouco mais seca, e tem uma pessoa que vai se importar, que claramente vai ficar chateada com aquilo. Então, isso... Eu acho que eu consegui trazer, na verdade, muito disso, de saber liderar uma equipe, saber fazer essa gestão de pessoas. Isso foi algo muito positivo que eu consegui trazer, traçando um paralelo aí. E agora, a empresa em si é uma empresa, funciona com todas as burocracias que todas as empresas funcionam, apesar de não ser mais uma área tradicional. É uma área, né, completamente diferente, mas o beabá ali é a mesma coisa. Acho que para a maioria das pessoas é difícil olhar hoje para um time e falar assim, não, mas é uma empresa e tem todas as mesmas coisas por trás, porque, né, é difícil ter essa visualização, né? Sim. Você sente isso também? Sinto sim. Sei lá, não é um mundo paralelo. É muito... Você precisa ser muito organizado, tem muita burocracia também, todos os impostos, todas as, sei lá, folha de pagamento, lidar com contador, com jurídico, com contratos, enfim, é muito similar. Não tem grandes segredos. Eu acho que o segredo, na verdade, é você conseguir montar uma equipe, uma comissão técnica, uma staff que você confia e que tem ali um pensamento meio
né, meio não, sincronizado com o seu, que acreditam naquilo que você acredita e que vão liderar a sua equipe dessa maneira. Porque, assim, o meu papel não é esse, né? Eu sou gestora, eu cuido do clube, eu tenho que fazer o clube rodar. Quem está treinando os meninos é o coach, não sou eu. Quem está montando a equipe é a comissão técnica, não sou eu. Eu defini o orçamento que eles têm, eu vou atrás de captação, de investimento, eu cuido da parte burocrática, da estrutura física, para que tudo isso funcione muito bem, para que eles não precisem se preocupar com isso. A preocupação deles é outra, né? Então, só que assim, claro, eles precisam estar em sincronia com aquilo que eu acredito. Na PRG, a gente não tem o histórico de um atleta tóxico, machista, racista, esse tipo de coisa. Isso precisa estar em sincronia, né? Isso a gente precisa acreditar nas mesmas coisas para que funcione. Mas a minha função é completamente gestora de uma equipe. Estou no cenário gamer, é muito bom, mas assim, eu não sou a atleta, eu não sou a comissão técnica. Uma coisa que eu vejo bastante, né, o pessoal comentar, até eu vejo histórias de organizações lá de fora também, né, por exemplo, Astralis, G2, que são organizações que elas têm uma cultura interna muito forte, né, de valores, não só valores em si, mas do que é passado pro atleta e de coisas que todo mundo mais ou menos pensa de uma maneira parecida, né, essa questão de alinhamento, né, de ideias. Na PRG, na PRG você diria que isso começou a acontecer mais depois que você teve essa participação direta no clube? Como que você vê essa questão da cultura interna da organização? Acho que sim. A gente passou a prestar muito mais atenção. Eu acredito muito que os nossos atletas, eu sei disso, né? Eles são influenciadores. Os adolescentes que estão tendo opinião formada, né? Estão em estado de formação de opinião, enfim, eles vão se guiar pelos ídolos deles. E, cara, se você tiver um ídolo que é escroto, é muito capaz de você ser um escroto também, de você pensar daquela mesma forma. Então, você se identifica. Quando você gosta de alguém, você se identifica com ela, você se identifica seus valores, a visão, a missão, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, sim, eu acredito que eu trouxe esse lado para a PRG, a organização, uma organização do bem. Eu até fiquei com um pouco de receio no início, será que vão aceitar isso bem, né? Mas a gente não deixou de ser competitivo por causa disso. Eu acho que até foi muito bom, porque isso trouxe pessoas que pensam de forma semelhante também, que são pessoas do bem. Eu até falei isso naquela semifinal do CBLOL, que foi quando acho que eu acabei tendo bastante visibilidade. A gente acredita que os nossos atletas são realmente boas pessoas, e eles não estariam aqui se eu não acreditasse nisso. E a gente já teve contratações, enfim, que eram possíveis serem feitas e a gente não fez, porque a gente achou que não tinha o perfil da nossa equipe. Bacana, essa é uma coisa que eu, cara, mais admiro em organizações, é ter essa estrutura interna, né, para reconhecer qual que é o perfil de vocês, o que vocês querem, o que vocês querem também dos atletas, das pessoas que estão trabalhando lá. Esse tipo de coisa é muito legal. E até antes a gente puxar pro break, uma rápida pergunta aqui, que talvez não seja tão rápida assim, porque é um assunto que eu gostaria de tocar contigo, que, cara, a campanha que vocês fizeram esse ano foi maravilhosa, esse segundo split, né? Vocês não ganharam, mas chegaram ali numa semifinal maravilhosa e eu achava que vocês eram um time com muito potencial, inclusive por muito pouco não acabaram passando. Mas assim, eu sei que não existe receita do sucesso, né? Não existe algo que você vai ter ali para te trazer esse resultado. Mas se você pudesse dizer, Marina, ao que você atribui esse sucesso que vocês tiveram nesse split, o que você diria? Eu acho que a característica... eu acho que a vinda da Nath foi fundamental para o time se entender. Não digo isso porque estavam rolando brigas, nada disso, mas para o time confiar, sabe? Confiar em si mesmos, confiarem um no outro. Eu acho que a Nath fez um trabalho espetacular, realmente.
com relação a isso, mas o time todo queria a mesma coisa. Eu acho que a vinda do Dinquedo trouxe a experiência que faltava para toda a equipe. Eu acho que foi um conjunto de fatores. O FNB e o Yamp são caras que são extremamente competitivos, gostam de ganhar. O FNB fica puto quando ele perde, entendeu? Então, o Garo, foi um cara excepcional, assim, no time. Ele sofreu bastante Sofreu não, né? Porque, na verdade, ele é um cara que tem uma mentalidade tão boa que ele não deixou isso afetá-lo. Mas, eu digo ele sofreu bastante hate no início, e ele conseguiu usar aquilo como um combustível. Enfim, eu acho que tem tudo isso. O Oz é um cara excepcional da gente lidar com ele no dia a dia. Eu acho que o time todo tava na mesma vibe. Na mesma página, né? Em sincronia. Sim, tava em sincronia, tava todo mundo em sincronia. E aí, com a vinda da Nath, foi possível fazer esse trabalho mesmo, de todos perceberem que todo mundo queria a mesma coisa. Acho que isso foi uma série, acho que não teve uma coisa, foi o conjunto aí, foi o trabalho que foi realizado durante o split inteiro, que foi capaz de levar a gente. Claro, a gente não chegou muito longe, né? Para mim, foi muito triste. Mas foi uma campanha muito boa, foi uma campanha admirável, foi uma campanha né? muito boa, foi. E Eu fiquei muito feliz com o resultado. E foi, assim, muito, muito próximo, cara. Quase ali que teve esse gostinho de final, mas, de fato, naquele momento do jogo 5, cara, eu pensei assim, qualquer coisa pode acontecer. Inclusive, eu tava achando que vocês iriam, depois de ter levado pro jogo 5, eu achei que aquela série era, né, da PRG, mas... Que o jogo 4 foi muito bom, né? Então... E o jogo 5, assim, é um jogo que tudo pode acontecer, mas você... Normalmente o time que ele levou pro jogo 4, ele teve aquela virada, é o time que, cara, você vê como mais confiante, né, a moral naquele momento, porque pensando no momento, é o time que vem com essa carga de responsa. Então eu achava que ia dar, mas foi ali na trave, foi no quase, mas mesmo assim foi uma campanha admirável, eu gostei muito, elogiei, inclusive, lá no Twitter. Marida, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Esse ano foi um ano difícil para todos, ainda está sendo, inclusive, mas em termos de PRG, já começando a pensar um pouco nesse ano, assim, o que mais afetou vocês, essa questão da pandemia? Eu sei que foi um ano conturbado, né, por essa questão de franquias a caminho, vocês estavam bastante com a cabeça ocupada por conta disso, mas se você puder contar um pouquinho pra gente de como que foi esse ano, quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar, seria legal da gente ter essa noção também. Eu acho que com relação à equipe esportiva, foi muito difícil, porque, enfim, eu acho que eles não conseguiram se adaptar tão rápido quanto outras equipes conseguiram, porque a gente estava numa crescente muito boa no CBLOL, né, antes disso acontecer, quando os jogos eram presenciais, e eu não sei, acho que foi um pouco assustador, eu acho que faltou um pouco da gente ter um trabalho psicológico também, um projeto psicológico, para que pudesse fortalecer o pessoal. Eu acho que isso foi uma grande falha que eu tive como gestora, porque o time começou a ir mal, né? Eles não se adaptaram. Eu acho que foi... falando eles não se adaptaram, parece que eu tô culpando, mas não é isso. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Na verdade, não deveria ter pego a gente de surpresa, porque a gente já estava acompanhando o movimento inteiro na Europa, na Ásia, e só que assim, eu acho que brasileiro deixa tudo para última hora, a gente não achou que fosse acontecer com a gente, talvez. Então, no início foi difícil. A gente tinha também o Aloned, que era estrangeiro, e ele ficou assustado com tudo que estava acontecendo. Eu acho que teve toda essa série de fatores. Ele estava longe da família dele, então eu acho que isso pode ter impactado bastante. E, enfim, eu acho que a gente não conseguiu se adaptar rápido o suficiente. Com relação à minha vida pessoal, afetou extremamente também, porque, enfim, as escolas pararam
de funcionar. A gente ficou com medo de perder investimentos, até com relação à loja, né? A loja teve que fechar, a gente fechou antes de ser decretado que as lojas, que o comércio deveria ser fechado, a gente já fechou, porque a gente tem as crianças, tem nossos pais, então tudo isso dá muito medo. Então a gente também ficou com medo de sofrer uma falência, e foi muita pressão. Foi bastante complicado essa época até a gente conseguir se adaptar, e felizmente tem o e-commerce também, que continuou funcionando normalmente, mas foi assustador no início, a gente não saber o que ia acontecer, né? E eu acho que a gente também não foi bem liderado, sem entrar em política, mas enfim, eu acho que a gente não foi bem liderado para conseguir lidar com isso da forma que deveria ter acontecido. Com certeza. Sobre a questão da. Só para esclarecer, né, uma coisa o pessoal também que talvez tenha ficado em dúvida, alguns times estavam jogando assim com cada jogador de um lugar, assim, vocês estavam com os jogadores todos no office, como que estava sendo esse processo? No início, na verdade teve uma pausa, né, já tinha tido uma pausa por causa da enchente, né, então, mas aí até então não estava em pandemia. Aí depois eles voltaram a jogar no outro estúdio, mudou, né, o estúdio, e aí, sei lá, foi o quê? 2, 3 semanas lá e logo Já fechou. Já fechou. Então, sei lá, eu acho que mudou muito, eu acho que tudo bem não ter se adaptado tão rápido àquilo, foram alterações grandes, né, que aconteceram. E assim, os jogadores, eles estão jogando com coordenação motora, mas é muita mentalidade, eu acho que é tipo 80% mental, porque clicar, todo mundo clica, gente. Quem chega nesse nível de jogar profissionalmente, todo mundo clica. É muita mentalidade também, né, a força psicológica que cada um tem. Então, eu acho que isso impactou muito, foi muito difícil. No início, quando foi decretado, a gente ficou em lockdown mesmo, todos os atletas levaram de casa, ficaram em casa, levaram seus equipamentos, né, cada um levou seu PC, suas cadeiras, enfim, mesas, para que eles pudessem jogar no conforto de casa mesmo, sem precisar sair. Só que o time acabou, acho que não funcionou muito bem para a sinergia do time como um todo, e aí a gente acabou alugando um carro. Eles moram juntos, em 2 casas diferentes, mas eles moram juntos, então todos estavam fazendo isolamento, e a gente acabou alugando o carro para uma das casas que não tinha carro, para que eles viessem no office, só que assim, não tinha mais equipe nenhuma no office, era só a equipe de League of Legends que passou a vir treinar no office de novo, e passou a vir jogar no office. Eu acho que isso fez bastante diferença para eles terem aquela rotina do fim de semana que eles já estavam acostumados, sabe? De acorda, toma um banho, se troca, coloca o uniforme, tudo isso. Acho que toda essa rotina impacta, né? Tudo isso é impactante. Com certeza foi algo que mexeu bastante aí, não só com a questão da rotina, mas, como você falou, o mental, estar longe da família, não saber como que a família tá, às vezes, né, porque o contato não é todo dia, toda hora que você pode falar, às vezes muitos não são de São Paulo, né. Aquela preocupação, né, com os pais, Sim. Acho que dos nossos jogadores, o Oz, que é de São Paulo, o Kalec é do Rio, o Alox é de Recife, o FNB é de Teresina, né? O Yamp é de Ourinhos, o Alonid é chileno, o Oz, que é de São Paulo, o Garo é do Espírito Santo. Então, assim, tava todo mundo inseguro, né? Não sabia o que estava acontecendo. Foi bem difícil, foi uma época bem difícil. Então, eu acho que, enfim, a gente teve que se adaptar, nos adaptamos da forma que deu. Também não conseguimos, né, por uma questão de critério de desempate também, que a gente não foi para a semifinal. Algumas bobeadas, né, que aconteceram. Acho que todo mundo realmente voltamos mais fortes para o segundo split. E bem mais fortes, né? Cara, agora acho que talvez o assunto que muita gente esperava, o assunto franquias, chegou. A gente já tá sabendo, né, que vocês entraram para a franquia no ano que vem. Antes da gente entrar um pouquinho, eu quero que você fale um pouquinho como que foi essa união com a Falco e tudo mais, mas antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto,
você me deu um indício aí que vocês estavam sabendo, né, que ia ter franquia e tudo mais, teve rebrand. Marina, quais que eram as expectativas quando você ouviu falar em franquia? O que você, como gestora, como essa parte, né, de administração, o que você estava pensando quando você ouviu falar em franquia no primeiro momento, assim? No primeiro momento, eu já tive uma preocupação financeira, tentar saber o que ia rolar, quanto ia custar, como que a gente ia conseguir investimentos o suficiente para isso. Já logo achei que ia trazer muita segurança para a liga também, esse negócio de, poxa, não ter mais, não cair, né, não ter mais rebaixamento. Achei que isso seria muito bom. Se fosse funcionar como os outros modelos funcionam, que tem um time academy, poxa, são mais vezes, você tem transmissão mais vezes, né? Você tem mais espaço de transmissão, enfim. Então eu achava que isso, eu sempre vi isso como muito positivo, mas sempre tive a preocupação financeira de quanto vai custar, enfim. Então, sei lá, acho que são as preocupações que um gestor acaba tendo. Você foca, né, nos pontos positivos, e para mim, sinceramente, não tem ponto negativo. Eu acho que, claro, o ponto negativo teria sido ficar fora. Não sei o que eu ia fazer ainda, porque É um League of baque, né? Legends, sim, e League of Legends é a minha paixão também. É o que mais é o que eu mais conheço, enfim, é o cenário que eu mais conheço. Gosto muito das outras modalidades, mas o League of Legends sempre foi onde eu me apaixonei pelo cenário de esportes, enfim, e eu não queria ficar de fora, de jeito nenhum. Então, mas a minha primeira preocupação acho que foi como qualquer gestor, enfim, pensar no financeiro mesmo, em como viabilizar para estar dentro. Bom, e aí veio esse momento de pandemia, momento tenso, momento que a gente já conversou um pouquinho, mas ao mesmo tempo, o momento de franquia é um momento complicado, porque é muita organização disputando, né? E são vagas Uhum. limitadas, né? A gente ficou sabendo depois que seriam 10 vagas, acho que foi dito pela Riot, se eu não me engano, em julho, agosto, que foi liberado a público, né? Vocês Foi, deviam saber antes, mas. Não, a gente não sabia Ah, que é? seriam 10, porque o projeto previa a possibilidade de ser 10, mas também previa a possibilidade de serem 8 vagas. Então, Ah, entendi. a gente soube que seriam 10 junto com todo mundo também. Ah, entendi. Porque podia ser que fossem 8. Eu achei que vocês estavam sabendo antes, mas se fossem 8 seria até pior, né? Porque seria uma Sim. seleção aí que 2 poderiam ficar de fora, mas ainda assim é algo extremamente concorrido e tem muita gente competente correndo atrás dessas vagas e, bom, a gente ficou sabendo aí também, acho que também saiu antes, né, que vocês tinham feito a fusão aí com a equipe da Falcon. Então, cara, eu queria saber pra você como que foi essa correria, esse trabalho de lá, essa fusão, essa conversa, se você puder dar alguns detalhes pra gente como que foi essa recepção também do pessoal de lá. Bom, eu já conhecia o Totti, eu não conhecia a Vivian ainda. Agora, nós somos 3 sócios agora, né? E a Vivian e o Totti já trabalhavam juntos na Falcon. E eu conheci o Totti em reuniões da ABCDE, né? Da associação que os clubes participam, e acabei tendo contato mais próximo com ele na BGS de 2019, que o nosso stand era do lado, ele estava no stand da Falcon, e a gente estava junto com uma marca que a gente representa aqui na loja, a Gandias. Então, acabou que por essa proximidade, a gente já se conhecia da BCD, a gente acabou ia trocando figurinhas ali e tal. E no primeiro split de 2019, que acabou ocorrendo essa conversa, assim, foi uma conversa, na verdade, até antes de iniciar o primeiro split, a gente já estava conversando sobre se seria possível e tal. E a conversa, só que estava muito em cima, então a gente iniciou 2019 cada um no seu split ali, a gente no CBLOL e eles no desafiante, mas já eram conversas que vinham ocorrendo desde o início desse ano e que foram sendo fortalecidas. A gente conversava muito sobre a sinergia mesmo, do que um poderia complementar o outro, o lado da equipe esportiva, da PRG, da gestão da gestão competitiva sempre foi bastante forte. Eles sempre fizeram um trabalho muito bom com relação à criação de conteúdo, ao lado solidário. A Falco sempre
teve esse trabalho que eu sempre admirei bastante. Eles têm projetos inovadores, coisas que eu não tinha aqui na PRG, então acho que tudo, sei lá, Casou, né? Casou, a gente formou uma sinergia bem bacana, assim. A Falco é uma organização que tem muito mais investimento do que a PRG tinha, e então eles conseguiam colocar projetos em prática, e a que a gente não conseguia por questão orçamentária mesmo. E isso eu acho que foi bem legal, esse casamento que rolou aí entre PRG e Falco. A gente, cada sócio tem a sua área de atuação, né? Eu, claramente, estou na gestão como porta-voz da equipe, CEO, mas mais como porta-voz e como na gestão competitiva. O Totti tem as funções de projetos, de operação, que é muito forte esse lado nele. A Vivian também tem o lado de operação dela, que é muito bacana também. Então, acho que foi bem complementar, assim. A gente conseguiu trazer... Claro, ainda não começou, né? A gente vai ver mesmo em 2021. Mas a gente fez aí juntos esse projeto e, bom, é super positivo a Riot ter acreditado na gente, né? Porque, afinal, fomos escolhidos para participar, para estar lá dentro. Bacana. Tem alguma coisa, assim, em termos, né, o pessoal tem muita curiosidade em torno da aplicação, né, dos times. Tem algum spoiler, alguma coisa que você possa contar sobre como que foi o dia da apresentação, alguma coisa que você possa dividir com a gente de, aconteceu uma coisa, ou, sei lá, eu tava muito nervosa, enfim. Tem alguma coisa que você pode contar de detalhe pra gente ter um gostinho de como foi isso? É tudo confidencial, né? Então, eu não posso falar sobre o que ocorreu. Enfim, a nossa apresentação, a maior parte dela também é com relação a planos financeiros, orçamentários. Então, esse tipo de coisa também não acaba que a gente não pode abrir, né? Mas eu posso dar, assim, esses spoilers do lado pessoal. Nossa, eu tava muito nervosa. A gente fez uma apresentação muito bacana, assim. Foi você que falou mais, assim, que Não, discursou? cada um falou na sua área mesmo, cada um apresentou a sua área de atuação. Eu apresentei a PRG e a área que eu vou atuar na nossa fusão, né, e, enfim, o Totti e a Vivian apresentaram o Falco e a área deles de atuação. Mas eu estava bastante nervosa, na verdade, a gente estava trabalhando muito intensamente nisso, né, foram, sei lá, 3 meses que eu me dediquei a isso, que eu, à noite, né, durante o dia, tudo bem, tinha lá as crianças, enfim, eu e o Vitor, a gente sempre se revezando para cuidar deles, mas à noite eu passava a noite toda nisso, enfim, foi muito estressante, foi para fazer esse projeto, um dia, né? Um dia, e tudo precisava dar certo, porque a gente não teria outra chance, então, mas foi o maior projeto que eu já fiz na minha vida e foi muito bacana. Poxa, você vê aquilo que você tanto se dedicou dando certo, até hoje me emociona falar disso, foi realmente muito bom. Bacana, foi só para o pessoal saber, né, que é algo que exige muito planejamento, né, exige muito trabalho, porque, por exemplo, times como a Team Liquid, né, eles publicaram depois algumas páginas, né, do que eles apresentaram ali, né, que nem tudo, claro, vai ser público, mas os times podem colocar alguma coisa ou outra ali para trazer para o torcedor também, né, ter uma noção, embasamento do planejamento, um resumo, vamos colocar assim. Mas a Team Liquid fez uma aplicação ali, fez um livro, né, de mais de 100 páginas, né, então os times preparam algo muito bom, muito elaborado para poder entregar nessa data, então, cara, deve ser uma sensação, assim, de, ai meu Deus, precisa ser o melhor dia da minha vida. Precisa. Não, a sensação foi essa mesmo, tipo, nada pode dar errado. E assim, antes, eu sou extremamente ansiosa, nossa, mas assim, sofro de ansiedade desde que eu sou criança também. E nos dias anteriores, enfim, eu não parei de vomitar, assim, ter diarreia. Sério? Tipo, nesse nível, assim, eu tenho impactos físicos na minha... Não conseguir comer e quando come, enfim, vomita. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E tudo isso, ver que, né, todo esse esforço... Eu abdiquei de muitos momentos da minha vida pessoal, eu não
fui, não fui viajar com a minha família, para conseguir, aos finais de semana, me dedicar a isso. Então, fiquei sem ter finais de semana com os meus filhos durante muito tempo, e foi muito bom ver tudo isso dando certo. Ainda não voltei a ter, mas pretendo voltar. Em 2021 eu pretendo voltar. Pelo menos entre os splits, vai. Mas eu fico feliz, assim, de ver que temos um projeto sólido no esportes, no League of Legends, que envolve 2 mulheres, né? Tem você, tem a Vivian. Claro, tem outras mulheres que provavelmente trabalham com vocês. A Nath, né? A gente citou aqui, psicóloga. Sim. Então, assim, a gente fica muito feliz, como mulher, de ver essa representação, né? De ver essas mulheres assumindo esses espaços. Porque ainda é uma coisa que, majoritariamente, dominada ali por homens. E a gente se sente muito bem vendo esse tipo de coisa. Acho que qualquer mulher vai entender o que eu tô falando, talvez para os homens seja mais difícil, mas é uma coisa que a gente fica feliz, eu fiquei muito feliz pela PRG Falco ter entrado. Então, deixando meus parabéns aqui agora pessoalmente, né? Porque eu tinha falado no Twitter, mas agora pessoalmente aqui, né? Virtualmente, mas cara a cara, né? Cara a cara é muito melhor, né? Nesse momento que a gente está vivendo, acho que faz toda a diferença. E eu fico muito feliz, esse tipo de mensagem que eu recebo, que garotas, né, às vezes super novinhas, assim, querendo entrar no competitivo, que me mandam mensagem dizendo que se inspiram no meu trabalho. Gente, isso, sei lá, faz eu achar que eu tô no caminho certo, sabe? E eu também me inspiro muito em ver toda essa quantidade de garotas que estão rompendo também, né, a barreira de todo o cenário tóxico, machista que a gente tem, que estão lá perseverantes, de que vão conseguir um papel fundamental. E essa é a minha meta também, trabalhar nisso para que mais mulheres sejam incluídas no cenário da forma como deve ser. Não deveria ser tão segregador. Com certeza. É um ambiente que a gente luta todo dia para ser um pouco melhor, e a gente vê que tá tendo resultado aos poucos. Eu acho que tá também, porque eu vejo a união, né, de todas as mulheres do cenário, que às vezes, assim, como eu e você, a gente se viu, a gente conversou mesmo, acho que 1, 2 vezes que a gente se encontrou, né, em alguns campeonatos, enfim. Mas, cara, tem uma união muito legal, muito bacana. As mulheres às vezes não se conhecem pessoalmente, mas estão ali defendendo umas às outras, defendendo a posição uma das outras, e isso é pura sororidade, isso é incrível. Sim, com certeza. É uma questão que a gente luta, né? A gente luta bastante para ser cada vez mais inclusivo, mais representativo. Então, me deixa muito feliz ver que vocês estão assumindo esse espaço, porque eu sei que vocês vão fazer valer a pena também. Acredito muito no projeto de vocês. Obrigada. Agora, também, perguntando um pouco mais sobre o projeto, né? Eu sei que você também não vai poder dar muita informação sobre o futuro, até porque muita coisa você nem sabe como vai acontecer ainda. Mas expectativas, o que você espera dessas franquias aqui no Brasil? Você acha que a gente tem potencial para ser uma região mais forte? Você acha que, internacionalmente falando, a gente tem potencial para, a longo prazo, ter mais resultado? Como que você vê esse panorama geral? Eu acredito que sim. Gente, eu sempre vou acreditar na nossa região, porque, poxa, eu participo do dia a dia, eu vejo o quão profissionais são os atletas, quão profissionais é a comissão técnica, é a staff. Eu acredito que a franquia vai trazer tudo isso, vai trazer uma segurança muito maior para a gente ter melhores investimentos também, marcas maiores investindo mais ainda. Eu acredito que sim. Acho que se eu não acreditasse, eu também não teria me esforçado tanto para manter o nosso projeto na competição. Então, eu acredito muito, sim. Eu trabalho com pessoas que também acreditam nisso, e o Kalec mesmo, por exemplo, nosso head coach aqui na PRG, ele já disse que a meta dele não é ganhar o CBLOL, é fazer com que o Brasil vá bem, é fazer com que o nosso time vá bem no Worlds, entendeu? Então, esse tipo de coisa, ele tá com uma mentalidade muito à frente, né? Não é só vencer o CBLOL, e eu acho que é assim que todas as pessoas vão começar a pensar daqui para frente. Essa é a meta, é o objetivo. Bacana. Marina, agora é uma pergunta que eu preciso fazer, que ela não estava no nosso planejamento, mas eu preciso fazer porque, assim, a curiosidade me mata, assim. Eu sou uma pessoa ansiosa.
Eu prometo que é uma coisa tranquila, assim, talvez você não tenha uma resposta para mim ainda, mas eu gostaria de ouvir uma resposta sobre isso. Valorant é um novo jogo que tá surgindo aí, é um jogo que eu tô me envolvendo bastante, inclusive, tô Uhum. gostando bastante da comunidade, do que ele promete pro cenário. Existe alguma pretensão da PRG em entrar no cenário de Valorant? Existe. Existe. Ah! Existe. Estão existindo Felicidade, conversas. felicidade. Mas até o momento que eu posso te dizer é isso. Mas existe, sim. Existe. Pretendemos estar no cenário. Que legal, cara. Eu precisei perguntar isso porque, assim, eu tô muito envolvida com o cenário de Valorant, já que ele mal Eu tô começou. acompanhando. Mas cara, é um cenário que ele começou com muita representatividade também, muito amor envolvido, né? Os campeonatos que estão acontecendo, ele, cara, tá sendo muito legal fazer parte deles e ver esse crescimento do cenário. Então, eu gostaria muito de ver projetos como o da PRG envolvidos no Valorant. Acho que seria muito saudável, não só para vocês poder pensar no futuro, né? Investimentos maiores, mas também para nós que estamos compondo esse cenário, ter times tão bons, tão legais envolvidos. Então, me deixa muito feliz saber disso. Obrigada por confiar tanto no nosso projeto. Cara, agora a gente tá chegando mais na parte final aqui do programa. Tem uma pergunta clichê, porém essa pergunta merece uma resposta. E já aproveitar e perguntar um pouquinho sobre a sua rotina também, que é como que é a sua rotina... É uma pergunta clichê para executivos. Como que é a sua rotina de manhã? Mas eu também quero saber como que é a rotina da Marina no dia a dia. O que que a Marina gosta de fazer, o que que a Marina faz, seus hobbies, suas alegrias no final do dia. Diz pra nós. Vamos por partes, então. Bom, minha rotina de manhã, eu gosto de começar o dia fazendo exercício físico, enfim, é o momento que eu tenho para fazer isso. Eu já falei, né, aqui que eu sou uma pessoa bastante ansiosa e eu lidava com isso comendo e era uma coisa que não estava saudável para mim. Então, eu comecei a conseguir focar a minha ansiedade em exercício, então começou a dar certo, em me alimentar de uma forma mais correta. Fui até na Lari, minha Nutri, e ela me ajudou bastante, enfim, a compreender melhor como fazer a minha rotina funcionar de uma forma muito mais saudável. Então, eu passei a focar mais nisso, então é algo que eu gosto de fazer. É uma válvula de escape também, correr é uma válvula de escape. Eu me sinto muito bem fazendo isso. A minha rotina é muito louca agora em pandemia, né? Sempre foi bastante organizada, porque as crianças iam para a escola. Eu tenho 2 filhos, né? Então, é tudo, e nessa pandemia tá tudo muito intenso, assim, a Rafa, que é mais velha, ela é uma criança extremamente sociável, e ela sente muita falta de outras crianças, ela sente muita falta de estar em contato, então, eu acho que ela, na minha casa, é a pessoa que mais está sofrendo, assim, é muito difícil, ela tem 5 anos, ela tem quase 6 anos, então ela tá passando por uma fase que ela precisava ter contato com os amigos, enfim, assim, são meus filhos, né, gente? Eles são ótimos, eles são incríveis, crianças maravilhosas, inteligentes, lindos, tudo mais. Mas tá sendo bastante complicado, assim, a gente conseguir lidar com isso também e ter paciência. Bom, você perguntou da minha rotina, né, gente? Sou mãe, então essa é o que mais preenche a minha vida, é ser mãe deles. Então, tá difícil a gente saber lidar, e eu tô trabalhando, eu não parei de trabalhar, né, o pai deles não parou de trabalhar, então é difícil a gente ter paciência também com tudo que tá acontecendo. Nossa, acho que foi o ano mais intenso que eu já vivi na minha vida, nunca foi nada dessa forma. Eu tenho uma pessoa que me ajuda nas tarefas de casa, né, me ajuda não, é extremamente hipócrita eu falar isso, porque eu não faço tarefas de casa. Não dá. Prioridades, eu sou excelente em escolher prioridades. Então, uma coisa ou outra, né? não, Agora, 3 funções, não né? dá. Mãe, cuidar de Não casa, tem como. empresária, calma. Enfim, a hipocrisia dizer que ela me ajuda, porque ela acaba que ela faz tudo, né, de casa. Mas é difícil a gente encontrar paciência, porque a gente está trabalhando bastante, e a nossa área gamer cresceu absurdos, né, durante a pandemia, essa área dos esportes. Então,
é o momento que eu deveria estar me dedicando muito mais aos meus filhos, eu não tô, eu tô me dedicando muito mais ao trabalho, então isso tem sido bastante complicado, mas assim, isso é na pandemia, minha rotina sempre funcionou muito bem, né, tendo escola, sempre funciona muito bem. Vamos lá, acho que acabei divagando. Não tem problema nenhum, fica à vontade. Bom, e a minha rotina, mais ou menos isso, acordo, gosto de me exercitar, e aí já começo a trabalhar, até a hora que as crianças acordam, e aí é aquela loucura, passo o dia inteiro tentando me dividir entre responder e-mail, responder WhatsApp, e liderar, né, a equipe, cada um na sua função, enfim, tem 1001 tarefas da empresa que a gente precisa fazer, que são coisas que não tem como delegar, que até com relação à nossa staff, de ser reduzida para ser sustentável, essa sempre foi a nossa visão, né, na PRG, que a gente precisa ser uma equipe sustentável, é uma empresa, não dá para uma empresa se dar o luxo de ficar no vermelho, eu não consigo bancar isso, então tem muita coisa que sou eu que faço, sou eu que preciso fazer para que funcione da forma como deve funcionar, para que então, me dividindo ali o dia inteiro, até que chega no fim da tarde e eu consigo ter mais tempo para trabalhar. Aí sim, a partir das 5 horas da tarde, eu fico até umas 10 da noite trabalhando mesmo, conseguindo resolver todas as pendências empresariais. Mas agora é lazer, né? Eu sei que você gosta de tomar uma cervejinha ali. Nossa, também. A gente estava até comentando no Twitter, uma Blue Moon ali no final da Nossa, noite ali, caiu muito bem, mas o que você gosta mais de fazer, assim, no teu hobby, né, teu momento ali seu? O que você gosta de fazer? Você tem alguma atividade que você separa pra você, alguma coisa assim? Eu gosto de ficar com os filhos, gente, é minha prioridade. Eu gosto também, tenho lazeres de adulto, tipo, assistir uma série, ler livro, eu sempre gosto de me atualizar, enfim. Mas a minha atividade, quando eu tô de folga, são meus filhos, curtir com eles. Tá certo, bacana. Tem que ser mesmo, né? Tem que ser. Vai acabar sendo de qualquer maneira, né? Vai ter que dar atenção. Eles crescem rápido demais, é muito bom. Eles são muito Você falou parceiros. também, nesse momento agora que não tem tanto contato social, né? Eles acabam ficando mais carentes, né? Muito, nossa, muito. É um momento delicado, né? Delicado. Bastante. Não, super. Como eu disse, a Rafa tá sofrendo bem mais, tadinha. Tá Ela tem difícil pra quantos ela. anos? Eles têm quantos Ela anos? vai fazer 6 em dezembro, ela tem 5 6. ainda, quase 6. Entendi. E o menor O Gui, ele tem 3. tem 3 anos. Ah, 3 anos é ainda aquela fase, né? E ele é tão bonzinho. Gente, ele é um cara muito good vibes. Ele é muito da paz. Ele é mesmo, que eu vejo vários vídeos aí, várias histórias. Então Ele é fofo, ele é muito fofo. A Rafa não, nossa, a Rafa nasceu espivetada, ligada no 220, não sei a quem puxou. Tá certo, Marina. Bom, vamos para as perguntas do público agora pra gente poder encerrar. Bom, o Luiz Felipe, @Splinter29, mandou ali no Twitter. Como é ser a patroa da PRG e mãe de 2 crianças? Eu sei que você já falou bastante, mas... É essa loucura, gente. É loucura, essa Luiz. doideira aí. Eu cuido das minhas crianças em casa e das minhas crianças aqui na PRG também. Todos contam com a mesma dose de amor e carinho. É ter que se dividir ali em vários pedaços, né? Sim, vários. A vontade de criar uns clones ali dá, né? Nossa, seria ótimo se desse cada um cuidar de uma frente. Igual a gente fez na sociedade, cada um cuida de uma frente, seria ótimo. Cada Marina cuida de uma função. Eu tenho uma rede de apoio muito boa também. Meu pai está sempre muito presente, meus irmãos, sempre dando todo o apoio moral, a minha sogra também, sempre que a gente precisa, não precisa nem pedir, sabe? É muito bom poder contar com isso. Eu não conseguiria fazer sozinha. Se precisasse ser sozinha, não ia ter como, não ia dar conta. E não faço sozinha. E é muito bom ter o apoio da minha família, enfim. Todos eles são super prodígios. Que bom que a família também dá esse apoio. Bom, o Wellington mandou... Opa, Wellington Andrade, @Beuzeboy, mandou no Twitter. Primeiro, se você poderia dar algum spoiler do que está por vir em 2021.
Tem algo que você possa dizer, nem que seja uma mensagem pro fã da PRG, o torcedor? Bom, eu acho que já acabou que esse spoiler já se tornou público, então a gente está... eu estou trabalhando bastante agora no nosso processo de rebranding, a gente fez a união, né, da Falco Prod, mas o nome não vai ser esse, e a gente está trabalhando em algo muito bacana que eu acho que todo mundo vai ficar bastante satisfeito. Eu estou ficando bastante satisfeita com os primeiros resultados aí que estão tendo. Isso deve sair só lá para 2021 mesmo, né? Antes do... Não. Esse ano já? Spoiler, novidades em breve. Esse ano, talvez ainda esse mês saia alguma coisa. Meu Deus, agora a palpitação no coração está como? Meu Deus. Essa foi exclusiva para você. Olha, esse mês podemos saber algumas coisas. Ai, meu amigo, agora a gente vai ficar como, ó? Um olho em qualquer outra coisa na vida, outro olho no Twitter, assim, ó. Então, olha lá, o Wellington ganhou um baita spoiler, mas estamos ansiosos. Então, eu achei que ia sair só mais ali próximo, né, do início do calendário. Não sei se deve ser... Normalmente é janeiro, né? Não sabemos ainda como que vai ser, porque a Riot divulga só mais lá próximo, Sim. né? Mas imagino que seja janeiro, achei que ia sair mais em janeiro mesmo, mas então fique de olho você aí que tá em casa, no Twitter, redes sociais, ó, fique de olho pra saber o que eles estão aprontando. A gente quer que seja divulgado junto, né, que a nova marca já seja divulgado junto do CBLOL, então a gente tá acelerando aí. Mas fazendo bem feito, viu? Mas eu já esperava que fosse algo muito bem planejado. O João Antônio perguntou, @Zantoin1710 no Twitter, ele enviou: que barreiras você acha que precisam ser quebradas para que mais mulheres como você possam entrar no cenário dos esportes e como a comunidade pode auxiliar neste processo? Eu acho que eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Como a comunidade pode auxiliar nesse processo? Gente, evoluam, estudem, não sejam machistas, não sejam tóxicos, não sejam... Quando vocês estiverem jogando, não sejam cuzões com as meninas, entendeu? É isso. E isso é o principal. É o básico. É o básico, para que mais mulheres possam se sentir seguras. A gente não tá seguro em lugar nenhum. Cara, no meio do jogo tem um cara falando que vai mirar na nossa bunda, entendeu? Porra, como que você quer tenham mais mulheres desse jeito? Então, o recado é esse, vocês precisam evoluir, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está se unindo, a gente está tendo uma super sororidade aí umas com as outras, para que todas estejam unidas, para que todas estejam em evidência. Eu sou uma mulher que prezo por contratar mulheres, e se eu puder colocar outra mulher em evidência, eu vou colocar. Até uma roupa que eu vou comprar, eu escolho a marca que é da mãe, sabe? Que é uma pequena empresária, mãe, e eu escolho a marca dela, eu escolho a roupa dela. Eu dou prioridade para mulheres em tudo que eu faço na minha vida. E a forma do cenário como um todo contribui é isso. Porra, respeita a gente, cara. Tá aí, então. Mensagem para o João Antônio. Bom, não para ele, né? Ele perguntou, coitado. Né? Mensagem pra, né? Responde a questão dele, né? Se ele quer saber, está respondido. Bom, tem essa pergunta aqui bem legal do Anthony Freitas, @Anthony Freitas no Twitter também. Qual jogador que você mais se identifica? Tipo, que você se via no lugar, caso fosse a jogadora naquele exato momento de alegria ou de derrota. Tem algum jogador que você fala assim, nossa, esse seria eu, me representa? Nossa, gente, não sei, eu acho que não sei, acho que eu não posso responder isso. Todos. Eu acho que cada um tem uma parte ali que eu me identifico bastante, até pelos papos, assim, que a gente tem, tipo, com um eu falo de uma coisa, com o outro eu falo de outra coisa, enfim, eu acho que todos os jogadores da PRG, isso não só do LoL, tá? Nossa, o nosso time do CS, gente, eles são tão bacanas. O time de Free Fire que a gente teve no primeiro split também, poxa, foi tudo muito legal, funcionou todas as nossas modalidades, temos ótimos, excelentes jogadores e eu me identifico muito com todos. Eu acho que principalmente por essa primeira parte para estar na PRG, todos têm que ter a mesma sinergia e todos nós temos mesmo, então eu me identifico com todos, não tem um que eu me identifico mais. Bacana.
Bom, algumas perguntas aqui são coisas que você eventualmente já respondeu, né, na entrevista ao todo, então, pra gente poder encerrar, Marina, eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que se inspira em você, se inspira na sua carreira, ou em qualquer coisa que você tenha representado, né? Eu acho que você não só tem uma grande influência hoje no cenário, mas você faz o seu trabalho de uma maneira, né, que fica evidente o quanto você coloca amor, carinho, esforço no que você faz. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem se inspira em você, como eu me inspiro em você e estou aqui também fazendo meu trabalho. O que você poderia, né, deixar de conselho, de dica para alguma mulher que quer seguir o esportes ou que vem seguindo o esportes e quer ter almeja, né, uma posição, assim, de evidência? Eu acho que a primeira coisa, clichê, né, tipo, não desiste, não desiste, procure mais mulheres, meu recado vai ser para as mulheres mesmo, já que você falou, então, procure mais mulheres, esteja do lado de mais mulheres, tenha isso na sua vida também, tenha a sororidade na sua vida, procure incentivar, procure estar junto, vamos parar de competir entre a gente, sabe, competir por atenção, competir por mais espaço, não, vamos se ajudar, se todo mundo, é até uma coisa que até entre nós, clubes, a gente leva isso muito a sério, quando todo mundo tá com o mesmo objetivo, é mais fácil dar certo, se você quiser ir longe, você tem que ir junto, né, se você, é aquela coisa, se você quiser ir rápido, você tem que ir sozinho, mas se você quiser ir longe, você precisa ir junto, então vamos juntas, vamos nos apoiar, vamos colocar mais mulheres em evidência, vamos sempre tentar dar espaço para mais mulheres. E vocês, pro players que estão no cenário, eu digo as mulheres mesmo, tá? Vocês me inspiram muito, porque eu entendo tudo que vocês sofrem, e eu não sofro esse machismo dentro do jogo que vocês sofrem, porque eu não jogo mais, gente, eu não tenho tempo disso, sabe? Então, e vocês sofrem, vocês estão lidando com isso todo santo dia e continuam perseverando, sabe? Então, isso para mim é muito inspirador. E assim, mulheres no cenário, cara, a gente não tá aceitando mais ficar calada, a gente tá reclamando, a gente tá todo mundo se apoiando e, pô, isso é incrível, esse trabalho aí que a gente tem feito de não se calar quando existem essas situações extremamente tóxicas para o nosso lado, isso é incrível e vocês são inspiradoras. É isso, enfrentamento, né? Tem que ter enfrentamento, tem que bater de frente, porque estamos numa época que agora, cara, que a tendência é só ter mulher, é mais cada vez mais as mulheres aparecerem, elas terem essa voz, essa cara pro cenário. Então, Marina, eu me sinto muito bem sendo representada por você e queria agradecer a sua participação aqui no programa. Achei que foi muito bacana a nossa conversa. Muito obrigada por se dispor. Eu sei que sua rotina é uma loucura, mas tanto que eu marquei bem antes, né, com você. Sabia que seria disputado esse horário aí, mas, cara, muito obrigada por tirar esse tempinho do teu dia para vir falar aqui com a gente. É um prazer ter recebido você hoje. Foi um prazer e, assim, eu fiquei feliz de verdade e eu teria feito o impossível aí com a minha agenda. Foi uma honra realmente participar. Você sabe, eu já te falei isso outras vezes, eu sempre admirei também o seu trabalho, a sua persistência. Você, cara, você para mim é sinônimo de persistência, de insistir, sabe, de resiliência, de tudo que te aconteceu, de todos os comentários horríveis que você sofre, que todas nós sofremos, mas você passou aí por momentos difíceis na sua vida também, mesmo assim você perseverou, você é inspiradora. Muito obrigada. Eu vou chorar aqui no programa ao vivo. Mas muito obrigada de verdade, Marina. Boa noite para você. Muito obrigada mais uma vez. Bom, e se você acompanhou esse programa e você gostou, eu tenho uma notícia ainda melhor. Bom, primeiro que na semana que vem também tem ProTalks, é claro. A gente ainda não vai revelar o nosso convidado, mas fique acompanhando as nossas redes aí, ó. @GamingCultureBR e no meu Twitter também, eu tô sempre retweetando, sempre postando lá, @LeticiaXMota com 2 T's. Bom, mas a notícia boa é, nessa quinta-feira agora, dia 15 de outubro, a gente vai revelar o real anúncio do Girl Power Valorant, o campeonato que eu sou embaixadora, que eu tenho essa honra. Cara, fica de olho nas redes sociais da Gaming Culture. Eu não tô falando isso porque eu sou embaixadora só não, mas porque fica de olho, porque vem muita surpresa boa por aí. O campeonato tá maravilhoso.
A gente vai dar todos os detalhes para vocês do evento, premiação, formato, inscrição, muita coisa, então fica de olho lá que vai ser muito legal.